Fala pessoal do Disco de Vinil Gira, tô eu aqui com meu amigo Jorge Copo. Tamo junto. Tamo junto. E hoje a gente vai falar sobre o álbum da Legião Urbana lançado em 1986, o álbum Legião Urbana 2. E aí, Jorge, o que você tem pra falar desse álbum pra gente, cara? Gente, não tenho palavras pra falar desse álbum, né? Quando o Binho me convidou, falou assim, pô, vamos lá falar do álbum e tal. Escolhe um álbum que marcou sua vida. Eu falei assim, cara, 2, né? Entre tantos álbuns que eu tive na minha vida, né? Primeiro, deixa eu lembrar, aos 54 anos, a música entrou Vai entregando a idade. Vai entregando. A música entrou muito forte em mim nos anos 80, né? Eu dei essa sorte, né, no Brasil, a época do rock and roll, do rock Brasil maravilhoso, Legião, Paralamas, Ultraje, RPM, tantos que de abelha, tanta coisa maravilhosa. Mas eu sou fã número 1, né? Me considero do Legião Urbana. E o álbum 2 marcou profundamente, porque eu não sei qual é a opinião de cada um, mas pra mim, quando você consegue em um álbum reunir de, sei lá, não lembro mais, 10 faixas, 12, daqui a pouco bem ver, e que tu gosta de todas as músicas, todas, é impossível isso acontecer. Todo disco tem música chata. Não, esse álbum pra mim é perfeito, não tem música chata. Até as duas músicas menos conhecidas, assim, Planta, Embaixo do Aquário, pô, música urbana, que é uma música lenta no violão, linda, maravilhosa, são todas sensacionais pra mim. E pra mim foi o disco, sempre falando que aqui é uma opinião, foi o disco mais famoso do Legião Urbana, pra mim. Claro que depois teve muita coisa, mas pra mim, 2 o disco Legião, imbatível. O disco Legião Urbana 2 vendeu 900 mil cópias só na época. É considerado, tá na posição, né, o 21º disco, melhor disco brasileiro de todos os tempos. E recentemente, parece que o Caderno B do Jornal do Brasil elegeu o Legião Urbana 2 como o 3º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Então eu tô bem, né? Se teve uma eleição de especialistas, né? Eu não tenho dúvida disso. Assim, quando o Bim me falou, eu falei, não tem como. Eu ouvia esse disco todo dia, todas as faixas, várias vezes. Era um dos poucos discos que eu sabia cantar todas as músicas. Provavelmente até hoje ainda sei a maioria, né? Vai ter um pouco de esquecimento de alguma coisa, mas sensacional. E Legião, gente, Renato Russo, Marcelo Bonfá, né? Dado Villa-Lobos, nossa senhora. E nessa época Renato Rocha ainda. Ainda tinha Renatinho Rocha, né, que também depois saiu do grupo, enfim. E outras coisas, né, gente, eu sou da geração de noites cariocas, né, ir lá no Morro da Urca pra assistir, como eu vi Renato Russo. Inclusive um que ele mandou a plateia ir pras favas e foi embora. Isso era coisa de Renatão. O Legião Urbana 2, ele seria um álbum duplo. O Renato queria um álbum duplo, só que parece que a EMI Odeon na época, não lembro por qual motivo, não deixou que o Legião Urbana 2 fosse duplo. E inclusive outras músicas que entrariam nesse álbum foram parar no Músicas para Acampamentos, né, que foi lançado em 1992 com sobras de material de estúdio e gravações ao vivo. É um disco muito bom também recomendo. A gente um dia ainda vai falar aqui no Disco de Vinil Gira. Pô, Jorge, falando um pouquinho então das faixas, cara, pô, Daniel na Cova dos Leões. Eu tenho a mesma opinião do Jorge, é um disco que é difícil você encontrar uma música mais ou menos. Todas as músicas aí são muito boas. Mas quais são os seus destaques, Jorge? Das músicas? Com certeza, né? Vou ter que pegar o óculos só pra ver a faixa, né? Com certeza, difícil, mas as minhas prediletas, tá? Inclusive eu diria que são prediletas do Legião Urbana, né? Primeiramente, que eu amo, Quase Sem Querer. Quase Sem Querer é uma obra-prima. Uma música pouca conhecida, eu acredito que da juventude, até pelo nome difícil, que você nem vai imaginar. Eu amo de paixão a Click on Canvas, que pra mim o Renato dá show, ele faz pra mim 3 vozes diferentes nessa música, é uma coisa sensacional. Eu amo de paixão. Sempre, não foi por mal, eu juro que não foi por mal, eu não queria machucar você, prometo que isso nunca vai acontecer mais uma vez. E era sempre o mesmo novamente, a mesma traição. E claro, né, esse LP, né, eu sou da época de falar LP, Long Player, né, esse LP tem mais 2 aqui, porque eu não cheguei nas mais famosas, acho que vocês estão entendendo isso. Outras 2 imperdíveis, Andréa Doria, né, que, pô,
Não tem palavras para isso, né? André Doria, quero chamar a atenção aqui do meu amigo, nosso tem uma ex-aluno história. Tark Sai. Tark, a gente estava lá voltando da viagem do Canadá, indo para Nova York, e a gente falando sobre André Doria. Eu acho que essa música ficou bastante marcante para ele. Quero mandar um abraço para ele. E aí, antes de falar das duas, para mim, mais famosas e importantes, lembrar também que aqui tem a primeira música do Legião, daquelas músicas enormes, né? Eduardo e Mônica, todo mundo conhece, que só perde para Floresta Caboclo, né, em termos de duração e de emoção, tá? Mas vocês viram que eu já falei 4, e como eu falei, agora eu tô vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu falei, 12 músicas. Eu já falei 4 e vamos fechar metade com as duas mais famosas, todo mundo conhece, imperdíveis, mais cantadas, Tempo Perdido e, pra mim, agora a música, sei lá, a letra mais impactante do Legião, tá? Porque a gente tá falando de música popular brasileira, tem muita coisa boa, né? Índios. Índios é a história. E história é o Jorge. Então, essas 6 são maravilhosas, mas só pra falar, tem Daniel, que o Binho já falou, na Cova dos Leões, que é fantástica. Central do Brasil, que é praticamente uma música no violão. Maravilhosa, né? Metrópole, que como letra também é fantástica, né? Música Urbana 2, que eu amo, só no violãozinho. Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Maravilha. Viu? Gostou da cota do Renato? Muito parecido. E Fábrica. Fábrica é outra loucura. Tem muita música de história aqui. Me lembra muito. Fábrica me lembra a Revolução Industrial, entre outras coisas. Então, sensacional. 2. O melhor de todos. Legião Urbana 2, que foi produzido por Maírton Bahia, né, gravado entre janeiro e março de 1986. Para aqueles que não conhecem Legião Urbana e querem passar a aprofundar na discografia da Legião Urbana, a gente indica a Legião Urbana 2 para você começar, já vai começar por favor. Pé direito, não é isso, Jorjão? E depois que ouvir, fala comigo. Fala, Jorjão, você tinha razão. The best. Com certeza. Então, Legião Urbana 2 de 1986, da banda Legião Urbana. É isso aí, Jorjão. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Até mais, gente. Um grande abraço. Tchau, povo.